Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a tua vida. Conforme nós prometemos, tanto no meu perfil pessoal do Facebook, quanto na nossa página que administramos, na página Paz e Graça, e o perfil Robertson Vinhali Jr., nós vamos trazer então a aplicação da parábola do Filho Pródigo em vídeo para você. Você que acompanhou já as duas etapas da análise do texto e contexto, dos pontos principais da parábola do Filho Pródigo, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, do versículo de número 11 ao 32. Você que já analisou tudo isso, que viu todos os pontos, o que Jesus queria dizer com essas palavras, o porquê ele usou essas figuras, o porquê ele usou essa linguagem, você agora vai ter, então, a oportunidade de, juntamente comigo, meditar um pouquinho na palavra de aplicação da parábola do Filho Pródigo. E desde já eu quero dizer que eu sou totalmente dependente da ação do Espírito Santo. Eu posso ir até determinado ponto com voz, com expressões, mas só o Espírito Santo pode colocar a palavra dentro do teu coração e fazer com que a aplicação maior seja dada por Ele, que conhece-nos mais e melhor do que nós mesmos. Eu tenho a certeza que Ele fará isso, porque eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor então seja uma palavra de crescimento, de edificação e de vida para você. E que você aprenda como eu aprendi com o Senhor. Muitos detalhes importantíssimos de aplicação nessa parábola. Lembrando, eu vou fazer a leitura do texto sem citar o número do versículo. Vamos iniciar do 11, a partir do 11, terminar com o 32. Mas eu não vou ficar falando 11, 12, 13 até o 32, para nós remirmos o tempo e porque também você pode ler na sua casa, onde você estiver, com maior cuidado e melhor zelo, certo? E tenho a certeza que compactando como é de fato essa parábola sem a divisão de versículos, nós também podemos fazer uma aplicação melhor, porque aí nós vamos contando como de fato uma história e vamos aplicar passo a passo, ato por ato, atitude por atitude, talvez até mesmo palavra por palavra, sentença por sentença, de forma que o Espírito Santo vai fazer a boa obra em nossos corações, aplicando essa palavra. Tenho a certeza disso. O verso 11 já inicia do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Jesus, falando, já tinha contado outras duas parábolas, ele inicia a terceira. Por isso o verso já inicia com a palavra continuou, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, se atente para isso, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vejamos então a magnitude e a primeira lição que eu aprendo aqui da magnitude, da imensidão, da filiação que nos está proposta diante dessa paternidade sem igual, magnífica, que muitas vezes transcende até conceitos e padrões que nós possamos estabelecer ao máximo. Passa disso, vai muito além daquilo que a gente possa imaginar da figura de Deus como um pai e de como nós somos tratados como filhos. Você vai analisar aqui nessa parábola que existe um pai e 2 filhos. São as figuras, os personagens centrais, né? Destacando então o filho mais moço, o filho mais jovem. Não é um filho que sai da casa do pai, mas esse pai tem mais de um filho, tem 2 filhos, mostrando que esse Senhor soberano, Pai, misericordioso, maravilhoso que nós temos, Ele é Deus de Hebreus,
é Deus de cristãos, é Deus de um pecador que se arrepende e que se achega a Ele com o coração quebrantado e contrito. E essa filiação não é privilégio de partidos, não é privilégio de clãs, não é privilégio de grupos, é privilégio da humanidade. Porque Jesus nos ensinou dizendo: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que está nos céus. Ele é Pai de todos nós. Ele é o Pai nosso. Jesus veio revelar a face do Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então nós aprendemos que, em primeiro lugar, essa paternidade é magnífica, é tremenda. É muito maior do que nós possamos aplicar e entender. E se os nossos limites já chegam até alguns pontos de revelação que são magníficos e tremendos, imagina então se nós soubéssemos em plenitude, se nós soubéssemos da sua imensidão, do seu caminho e do seu território vasto, né, que é essa paternidade do Pai sobre as nossas vidas, de uma forma totalmente espiritual aplicada a nós, e nós tomamos posse disso. O filho mais moço, o filho mais jovem, então, ele vai tomar uma atitude nesse momento que é uma atitude que desrespeita o pai. Ele pede a parte que lhe cabe da herança. Ele vai pedir então para que o pai divida entre si, entre ele e o filho mais velho, seu irmão mais velho, e faça uma divisão ali e veja qual é a parte que lhe cabe dos bens. E ele toma então essa parte que lhe cabe, fica ainda mais alguns dias na casa do pai, até então tomar a decisão, tomar a atitude de sair da casa do pai. Eu falo nesse momento, eu digo nesse momento essas palavras com a graça e sob a ajuda, debaixo da ajuda do Espírito Santo de Deus. Que com certeza eu falo para pessoas que se encontraram nesse processo de relativização da alma. Processo esse que muitas vezes acomete, abate, até homens com histórias das mais variadas e mais fabulosas, admiráveis. Até mesmo abateu esse processo heróis da fé. Podemos observar a vida de Davi, um dos mais notórios, notáveis reis de Israel, para não destacar apenas dois, Davi e seu filho Salomão, que talvez fossem os dois maiores nomes da história de todo o reinado de Israel. Mas Davi, sem sombra de dúvida, foi uma figura de suma importância, de total observância até os dias de hoje, no que se diz respeito ao reino de Israel. O próprio Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo, veio para fazer aquilo que a palavra chama de perpetuar o reino, o trono de Davi. Então vemos um homem que Deus chama segundo o seu coração, deixar a alma se relativizar a tal ponto que comete um adultério e, não contente com isso, como se não bastasse, ainda mata o marido da mulher com o qual ele se deitou e adulterou com ela. Quando ele adultera com Batseba, e outras versões até Betseba, ele maquina no seu coração a possibilidade de esconder tudo aquilo, usando o seu poder de rei, sua soberania enquanto rei, que na verdade não existia, porque o rei de Israel deveria ser totalmente dependente de Deus. Davi sabia disso.
Mas eu quero que você atente para um processo que relativiza a alma, até mesmo de homens segundo o coração de Deus. E esse processo bate na nossa porta todos os dias e nós não estamos imunes. Nós não estamos imunes a esse processo. A não ser que nos acheguemos pedindo graça e misericórdia todos os dias ao Espírito Santo de Deus, a Jesus, para que não deixe que isso aconteça na nossa vida. Mas eu falo de uma parábola onde o próprio Cristo conta mais uma história de relativização, de alma, de ser, de essência, de um filho que fica dias maquinando, pensando, até que toma a atitude de sair da casa do pai, como um Davi, que fica dias maquinando como se livrar do seu pecado e se livra, entre aspas, cometendo outro pecado, e na verdade não se livrara de nenhum deles, apenas ele cobriu ou encobriu. Até de Deus ele achou que poderia fazer isso, porque não confessou a Deus o seu pecado. Recebeu uma visitinha do profeta Natã, que conta a ele uma parábola, e ele cai em si. Diz: eu pequei contra o Senhor, adulterei com a mulher de Urias e planejei a morte do mesmo. E Urias morreu. Um adultério e um homicídio, dois pecados terríveis, de consequências inimagináveis, cometidos por um homem que Deus um dia olhou para ele e diz: eu tenho preparado um rei segundo o meu coração, um homem segundo o meu coração, falando de Davi. E esse filho mais jovem, esse filho mais moço, também sai da casa do pai por uma relativização interior. Porque nós podemos pensar, conjecturar, fazer algumas análises aqui, que talvez a convivência com o pai, a convivência com o irmão mais velho, o pão colocado, o pão posto todos os dias na mesa do pai, talvez não fosse mais tão agradável assim ao paladar e nem aos olhos. Talvez ele não tivesse mais a dimensão da magnitude da presença do pai e da comunhão com o seu irmão. Talvez nada disso fizesse mais sentido, e ele então buscasse lá fora da casa do pai coisas que pudessem então satisfazê-lo. E ele, poucos dias depois, sai da casa do pai. É um processo que não acontece da noite para o dia. É um processo, esse de relativização da alma, que não se dá da noite para o dia. É um processo que acontece de forma gradativa, sutil, sobre a vida de cada um daqueles que estão vulneráveis à relativização da alma. E o verso continua, o texto continua, melhor dizendo, que ele vai para uma terra distante, em outras versões um país distante, dissipa todos os seus bens vivendo dissolutamente, e depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Preste atenção nisso. Essa palavra, dissipar os bens e viver dissolutamente, primeiro, dissipar, ele viveu como se fosse torrando tudo, gastando tudo, sem se importar com amanhã, como se não houvesse amanhã, gastando tudo aquilo que o pai lhe houvera dado. Será que você não tem gastado tudo que o pai lhe deu de maneira a dissipar os seus bens? Querido, sair da casa do pai não é deixar de frequentar culto. Sair da casa do pai não é deixar e abandonar uma denominação ou mudar para outra. Sair da casa do pai não é deixar a carteirinha de membro
na mesa do seu pastor, dizendo: a partir de hoje eu não congrego mais aqui, e nem tampouco deixar a sua credencial de obreiro na mesa de quem quer que seja, dizendo que não se vai mais fazer parte daquilo. Porque há muita gente dentro da igreja e longe da casa do Pai. Há muita gente que está na igreja, mas não é mais igreja. Entende isso? Você consegue perceber a dimensão dessa palavra? Porque nós falamos para pessoas que já estiveram na igreja ou até estão ainda na igreja, frequentam os cultos, frequentam alguma denominação, cantam, pregam, profetizam, sapateiam, fazem de tudo, mas já saíram da casa do Pai. Porque casa do Pai, nessa parábola, vai nos falar daquele lugar de intimidade e comunhão com Ele. Aonde quem está na casa do Pai vai a um templo, que nós chamamos de igreja, congregar ali, frequentar ali, exatamente porque cultua já no seu dia a dia com as suas atitudes. Agora, quem saiu da casa do Pai vai a um templo para cultuar somente, e não porque cultua. E há uma diferença enorme nisso. De ser igreja e estar em uma igreja. De ser corpo de Cristo, de estar nesse lugar de intimidade com o Pai, de participar da mesa do Pai, onde não há segredos, onde não há nada a esconder, onde não reina a camuflagem, onde a sinceridade está à mesa, e olhar nos olhos do Pai sem nada a esconder. Muita gente já saiu desse lugar. Isso é estar na casa do Pai. Estar na casa do Pai é quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que vê em oculto, em secreto, e o teu Pai que vê em oculto, em secreto, te recompensará abertamente, publicamente. É ali, nesse lugar de intimidade e comunhão com Deus, que a verdadeira igreja é formada dentro de nós. Certo? Então tem muita gente que nós precisamos entender essa outra grande lição dessa parábola, que muita gente, aplicando hoje para a vida de nós cristãos, que frequentamos igrejas, que vamos ao templo, que cultuamos, que temos dias de culto, que temos horário de reunião, aplicando isso para nós hoje, estar longe, estar fora da casa do Pai, é uma questão que não envolve assiduidade em templos. Porque quem está na casa do Pai é assíduo. Então não envolve a assiduidade em um templo que chamamos de igreja. Que casa do Pai é aqui, é no coração. Casa do Pai é no íntimo. E muita gente já abandonou a casa do Pai. Abandonou a casa do Pai e também a frequência a uma igreja, ou abandonou a casa do Pai e continua ainda frequentando uma igreja. Eu, Robertson, já experimentei essas duas possibilidades de ausência da casa do Pai. Fora da igreja e fora da casa do Pai dentro da igreja. Eu sei como são essas duas possibilidades. Eu sei do que eu estou falando. E ele passa então a viver dissolutamente. Dissipou os seus bens vivendo dissolutamente. Muitas vezes as pessoas dissipam os bens gastando a sabedoria que Deus deu com canalices, com falcatruas, gastando a inteligência que Deus deu para pôr em prática a perversidade, gastando todos os dons e talentos que Deus deu por herança, que o filho nem tinha direito, porque quando se pede herança quer dizer que o pai morreu. O filho mais moço nem tinha direito, porque o mais velho também é que assumia tudo. Então nós vemos aqui um filho que não tinha direito de parte de herança,
Porque primeiro o mais velho tinha primazia, e porque o pai não tinha morrido, o pai estava vivo, nós vemos então esse filho se apropriar indebitamente de algumas coisas, sem reconhecer aqui a graça. Como que Deus tem obrigação de me dar. Como que? Porque depois nós vamos ver uma transformação excepcional na vida desse jovem também. Digo jovem porque a parábola diz filho mais moço, mas poderia ser um adulto. Mas vamos dizer aqui como se fosse uma pessoa inexperiente ainda, sem tanta maturidade espiritual. Passou a viver dissolutamente. Essa palavra dissolução, ela melhor pode ser nos aplicada, traduzida, expressa por uma imagem de alguém que vai se deteriorando, melhor dizendo, pelo caminho. Vai se dissolvendo pelo caminho. Vai deixando parte do seu caráter, da sua essência, se esvair como pó. Dissolutamente. Vivendo de forma inconsequente. Vivendo de forma a não ter checks and balances, não ter balanças, e não ter pesos, e não ter medidas. Vivendo de forma a banalizar qualquer tipo de problemas e consequências advindas dos seus erros. Vivendo de forma dissoluta. De forma totalmente dissoluta. E de repente veio sobre aquela terra, aquele país, uma grande fome, porque longe da presença do Pai, longe do pão da casa do Pai. E quem conhece essa presença, e quem conhece esse pão, sabe que pode sobreviver até alguns momentos fora dessa comunhão, dessa mesa, desse olhar do Pai, desse alimento que o Pai dá, mas sabe que nada nesse mundo se iguala àquilo que o Pai tem. Sabe que nada nesse mundo se iguala àquilo que o Pai dá. Sabe que nenhum alimento que entre goela abaixo é capaz de alimentar como aquilo que o Pai dá. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no mundo, fora da casa do Pai, ou até frequentando um templo religioso, sem um lugar de intimidade com o Pai, tudo que sai da boca do mundo não alimenta. Tudo que sai da boca de amigos, de vizinhos, de até mesmo familiares que não têm compromisso com Deus, tudo aquilo que sai da boca de pessoas que estão à volta, tudo aquilo que sai da boca do espírito do anticristo que jaz aqui fazendo uma baderna, o mundo jaz nesse espírito, melhor dizendo, jaz no maligno, nada disso alimenta. Nada disso pode trazer saúde e vida espiritual. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Lembrando que o contexto dessa parábola é Jesus falando para judeus. É Jesus falando para o povo que conhecia muito bem a lei de Deus dada a Moisés, que dizia que porco é um animal imundo. E sobre isso, nós vemos aqui então alguém fazendo o pior trabalho, o mais inimaginável, o mais inadmissível trabalho para alguém daquele contexto, que é cuidar de porcos. Aquele que tinha lugar na casa do Pai, de intimidade, de comunhão com o Pai, agora se vê em um chiqueiro, cuidando daquilo que é imundo, administrando imundície. Querido, deixa eu falar para você, em nome de Jesus, chegar até pertinho da câmera aqui. Quantas pessoas que pregaram
talvez não com um microfone num púlpito, mas também assim. Quantas pessoas professaram, talvez não somente com a boca, mas com as atitudes, que determinadas coisas eram imundas e que determinadas coisas não podiam fazer parte da vida de ninguém. Determinadas coisas são e eram ainda na consciência e na concepção dessas pessoas pecado. E hoje essas pessoas estão, como a palavra de Deus nos diz, se condenando naquilo que condenaram a vida toda, aquilo que eu sempre disse a vida toda que era pecado. Em determinado momento eu me pego fazendo aquilo, cuidando de porcos, passando necessidade. E continua, ali ele desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada, e ele querendo comer lavagem de porco. As alegrias momentâneas, os prazeres passageiros, e tudo quanto há de alimento para porcos nesse mundo, não servem de comida sólida, revigorante, cheia de energia, de misericórdia, de graça, de amor e compaixão, como aquilo que é posto na mesa do Pai, no lugar de comunhão com Ele. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu falo nesse momento para pessoas que eu conheço todos os dias. Eu falo para pessoas que estão ensaiando o discurso dias, meses, anos. Eu conheço pessoas que há década, mais de uma década, ensaiam um discurso, elas caíram em si, elas sabem quem elas são, elas sabem que estão longe do Pai, elas sabem que não estão mais nesse lugar de intimidade e comunhão, estando dentro de uma igreja, de uma denominação ou não, elas sabem que estando sob a alegação daquilo que chamamos de estar desviado do caminho, afastado de Deus ou não, ou estando diante daquilo que chamamos de alguém que é piedoso e até mesmo um bom cristão, porque está todo dia dentro da igreja, estando ou não enquadrado em uma dessas situações, ela se percebeu. Ou estando, melhor dizendo, enquadrado em uma dessas situações, ela se percebeu como nua, envergonhada, descoberta, longe do Pai, como tendo gastado tudo, como tendo dissipado tudo, como tendo dissolvido a sua própria alma. Mas elas não conseguem sair do discurso. Elas não conseguem sair da palavra. Elas não conseguem fazer aquilo que sabem e que falam se transformar em atitude. Tanta gente que diz: que saudade que eu tenho da casa do Pai. Já participei de tantos eventos, tantos congressos. Que saudade que eu tenho da casa do Pai. Tanta gente que eu conheço que diz:
Eu preciso voltar. Numa linguagem até jovem, mano, eu sei que eu preciso voltar, mano. Mas, velho, sozinho eu não consigo. Já ouvi isso de tantos jovens. Eu ouço isso de pessoas desde os meus 13 para 14 anos de idade, que foi quando eu me converti. Eu vou fazer 26. Pessoas que eu já orei por elas. Pessoas que já oraram por mim.